Olá, hoje é terça-feira, 15 de maio de 2018. Está no ar o Assembleia Notícias. O corpo do ex-governador e senador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, foi sepultado na manhã de hoje no cemitério do Gavião, na Madredeus. Familiares, amigos, autoridades prestaram suas homenagens à Cafeteira, que foi sepultado com honrarias militares. A despedida de Cafeteira da cidade que ele governou no início da vida pública, na década de 1960, foi no carro do Corpo de Bombeiros. No cemitério, foi recebido com honras de chefe de Estado. Houve a apresentação das armas por policiais militares. O caixão estava coberto com a bandeira do time de futebol do coração, o Botafogo, e pela bandeira do Maranhão, estado por quem dedicou toda a vida pública. O ex-deputado Haroldo Saboia lembrou uma das características marcantes de Cafeteira. O Cafeteira sempre teve um profundo respeito pelo povo de São Luís e pelo povo do Maranhão, e com certeza terá sido o político nesses últimos 50 anos mais querido do povo de São Luís. Antes do sepultamento, a bandeira do Maranhão foi entregue à viúva Isabel Cafeteira, companheira de uma longa jornada. Calada, ela acompanhava o trabalho do pedreiro que fechava o mausoléu da família. O retrato de um momento onde as palavras perdem um sentido diante das lágrimas contidas na saudade. Durante toda a sua trajetória política, Cafeteira teve sempre uma relação muito próxima com a população. Era um político polêmico, mas muitas vezes bem-humorado. E na sua despedida, pessoas de vários pontos da cidade vieram dar o último adeus a esse político que muitas das vezes é confundido até como um membro da família. Eu considerava ele como um irmão. Nós somos líder comunitário e ele tinha a vontade de ser líder comunitário e ajudava muito os pobres. O lado do político folclórico e brincalhão foi lembrado por este senhor. Ele comparava alguns políticos cheios de mania, que era como o gato. O gato, quando ele estava com fome, ele ficava passando o pelo nas pernas da pessoa, aí dava comida para o gato, enchia a barriga, saía se deitar, abandonava. Assim ele dizia que alguns políticos. Mas ele era uma figura muito assim, veementemente, gostava de cumprir o que ele falava. Ele tinha um slogan que era, não sei, pouco a gente talvez saiba, era prometeu e cumpriu. Com lágrimas nos olhos, esta senhora veio do bairro do Monte Castelo se despedir e agradecer. Fez muita bondade. Foi meus filhos, do primário, do ginásio até o segundo grau ele ajudou. Desde tudo que a gente precisava ele fazia. Muita saudade. O deputado estadual e sobrinho Rogério Cafeteira, ainda muito abalado com a perda, agradeceu o carinho e o apoio de todos. Eu queria só agradecer a atenção de vocês, o carinho de todos que de ontem para cá estiveram conosco. E mais uma vez eu repito, tenho certeza que se o governador Cafeteira pudesse deixar uma mensagem, era de agradecimento ao povo do Maranhão, pelo carinho, pela confiança que sempre depositaram nele. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Foram mais de 50 anos de vida pública dedicada à política do Maranhão. Aos 93 anos de idade, Cafeteira deixa saudade para familiares e amigos, o legado político para o povo do estado. E em seus últimos momentos, recebe em troca aplausos. E antes do sepultamento, o corpo de Cafeteira foi velado durante o fim da tarde e noite de ontem, aqui no plenário da Assembleia. O governador Flávio Dino esteve no velório. Epitácio Cafeteira ocupou quase todos os cargos que um político pode desempenhar no estado. Natural da Paraíba, ele veio para o Maranhão ainda pequeno e deixou seu legado na política maranhense. O corpo do ex-governador chegou à Assembleia Legislativa do Maranhão com honrarias de chefe de Estado e foi recebido pelo presidente do Parlamento, o deputado Otelino Neto. O senador Cafeteira é um dos políticos que marcou a história do Maranhão, um dos líderes populares que teve uma grande trajetória no Estado, não só como prefeito na nossa capital, mas como deputado federal, senador da República por 2 vezes, governador do Estado.
E certamente hoje tem milhares de maranhenses que estão tristes com o falecimento do Cafeteira. Quero me solidarizar com a família, com a esposa, a dona Isabel, com o amigo, o deputado Rogério Cafeteira, com a filha Janaína, enfim, com todos os maranhenses que se ressentem hoje com o falecimento do Cafeteira. O ex-governador faleceu na tarde do último domingo em Brasília, na própria casa, onde estava internado em uma UTI particular. Mas o paraibano, de 93 anos, sempre dizia à família que queria ser velado e enterrado na terra onde construiu sua extensa carreira política, no Maranhão. No plenário da Casa Legislativa do Estado, dezenas de autoridades políticas, amigos e admiradores de Epitácio Cafeteira se solidarizaram com os familiares. O deputado estadual Rogério Cafeteira, sobrinho do ex-governador, destacou o legado deixado pelo tio. A principal mensagem que ele pode ter deixado de história é que, apesar dele ter tido uma história política majestosa, onde enfrentou vários combates, várias disputas políticas, ele soube não guardar no peito o ódio. Então agora, quando ele se afastou da cena política, aos 3 anos, ele pôde desfrutar da amizade, do respeito de todos os seus adversários, dos seus aliados. E aqui, se eu pudesse deixar uma última mensagem que eu tenho certeza que ele gostaria, era de agradecimento ao povo do Maranhão, que eu ouvi isso centenas de vezes durante a minha vida inteira, que ele era muito grato ao povo do Maranhão, porque... Nessa segunda-feira, não houve sessão plenária. A Assembleia decretou luto oficial de 3 dias, mas os deputados estaduais compareceram ao velório e lamentaram a morte de Cafeteira. E hoje estamos aqui rendendo essas homenagens justas, até porque temos um colega, o Rogério Cafeteira, que é nosso colega aqui de parlamento, e nada mais adequado de que ter esse momento aqui, de se confraternizar com os seus familiares, amigos, pela perda desse grande líder político do estado do Maranhão, que foi Epitácio Cafeteira. Sabemos que ele sempre foi um batalhador, um lutador nas políticas públicas maranhenses. Muito do nosso Maranhão, onde as construções que aí existem, foi feito na época dele também como governador. E a gente fica assim triste também junto com a família, mas é isso que a vida continua e a gente tem que estar aqui dando apoio agora aos familiares. É uma perda significativa que nós políticos que vivenciamos parte da sua história, eu ainda cheguei a votar em Cafeteira lá atrás, e como moleque em Codó ainda assistia aos comícios onde o Cafeteira ia fazer aqueles pronunciamentos históricos que eu sempre numa mistura de um discurso e uma provocação, tanto para o adversário como no envolvimento com o povo dentro daquele comício que ele fazia. Foi uma perda difícil de se aceitar, mas Deus quis assim que assim seja. O senador Cafeteira era uma figura pública reconhecida em todo o país. Tem o seu legado político aqui no estado. Onde você andar, em qualquer município do Maranhão, você encontra uma história, encontra uma marca do governador Cafeteira, homem público que exerceu diversos cargos e que deixa um legado político que deve ser seguido sim pela nova geração de políticos, né? Aos poucos, o plenário era ocupado por quem veio se despedir de um dos grandes nomes da política maranhense com destaque nacional. Liderança que marcou a vida da cidade, teve um papel importante ainda na época da ditadura, exerceu o mandato em favor das causas sociais, foi o primeiro que cuidou da vida, questão dos estudantes, tinha um trabalho social importantíssimo, tanto é que chegou ao governo do Maranhão. Eu entrei na política pelas mãos dele. E ele me fazia sempre uma recomendação. Ele dizia que no teatro da política nós tínhamos que ter sempre em vista que o povo era sempre o ator principal. Epitácio Cafeteira entrou no cenário político em 1962. Foi governador do Maranhão e prefeito da capital. Ocupou por 2 vezes uma vaga na Câmara dos Deputados e também por 2 mandatos foi senador na bancada maranhense. O Cafeteira era uma pessoa que o bom humor brotava dele de maneira espontânea. Ele não tinha nada de artificial. Era natural dele ser generoso e bem-humorado. Ele foi tudo sempre olhando o nosso estado.
olhando a criançada, olhando os estudantes, olhando a velhice. A prova é que ele morreu com 90 e poucos anos. Ele viveu bem, porque ele só fez o bem. Ele amou o Maranhão durante a sua vida. O governador Flávio Dino esteve no velório e lamentou a morte. No domingo, ele decretou luto oficial de 7 dias no estado pela morte de Cafeteira. Tínhamos visões, caminhos diferentes, mas sempre um bom diálogo, um convívio respeitoso e ele sempre preocupado com as coisas do Maranhão, com os assuntos do Maranhão, de modo que, sem dúvida, é uma perda significativa na cena política do nosso estado. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, também compareceu ao velório e manifestou pesar. Deixou o seu legado, a sua marca. Então, a população do Maranhão, sem dúvida alguma, sente muito nesse momento pelo falecimento do senador Cafeteira. Na vida política, Cafeteira, claro, teve adversários e aliados, mas independente de seus posicionamentos, conquistou a admiração de todos pelo desempenho como gestor público e como representante do povo maranhense. Em vários momentos ele esteve no nosso campo político, outros não, mas o importante é que ele sempre fez a grande política, a política do Estado. E as gerações que passaram por ele têm que ter esse reconhecimento e, claro, vir prestar as últimas homenagens. Em nota, o ex-presidente da República, José Sarney, disse que o Maranhão perdeu uma de suas maiores lideranças políticas. No velório, ele foi representado pelo filho Fernando Sarney. O Cafeteira sempre foi uma pessoa muito presente, eu repito, na vida do Maranhão, nesses últimos, 60, 65 anos. Então, eu estou aqui para render nossas homenagens e trazer as condolências, os sentimentos e a amizade da família. O velório também foi marcado por um ato religioso com a celebração das Santas Exéquias, conduzida pelo padre Eduardo Campos. Momento de grande emoção. Durante toda a noite, o plenário da Assembleia Legislativa ficou de portas abertas a todos que quiseram prestar homenagens a Epitácio Cafeteira, ex-governador do Maranhão. A nova adutora do sistema Italuís será instalada a partir da 0 hora desta quarta-feira. Nesse período de suspensão, a dica da CAEMA é que os moradores dos 159 bairros da capital, abastecidos pelo sistema, façam um armazenamento de água. Sobre o assunto, o repórter Ismael Gama tem as informações. A suspensão no abastecimento vai atingir 159 bairros de São Luís e começa às 0 hora desta quarta-feira. O abastecimento vai ser interrompido para a instalação da nova adutora do sistema Italuís. A recomendação da Companhia de Saneamento Ambiental é que os moradores da capital armazenem água até o abastecimento ser normalizado na tarde do próximo sábado. Desde a semana passada, a CAEMA divulgou através de uma coletiva de imprensa que a operação seria iniciada nesta semana. A empresa, junto com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, montou um esquema emergencial para garantir o abastecimento em hospitais, asilos e postos de saúde, além de garantir a distribuição de água em caminhões-pipa para bairros da periferia de São Luís. Ismael Gama, para a TV Assembleia. O Assembleia Notícias fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no nosso site al.ma.leg.br/TV. Lembrando que a sessão plenária de ontem e hoje foram suspensas por conta do velório do ex-governador Cafeteira. Amanhã, às 9h30 da manhã, a TV Assembleia volta a transmitir ao vivo os trabalhos no plenário. Uma boa noite para você e até amanhã.